Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A cada parágrafo quase, a Apple destacava que, eu tô fazendo o melhor que eu posso para continuar fornecendo alguma segurança para você, apesar do que o DMA me obriga. Então, esse comunicado deles e também as novas regras deixam isso bastante claro. Assim, quaisquer mudanças que ocorram no ambiente da App Store, no ambiente do iOS, da Apple de modo geral, na experiência que a Apple considera boa, adequada para os seus usuários, só vai fazer obrigada, e mesmo obrigada ela vai fazer esperneando. Assim, ela de má vontade. De má vontade, assim. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. Eu sou Josué de Oliveira. E eu sou o Felipe Espósito. Pela primeira vez, a Apple vai permitir o download de aplicativos de fora da App Store. A mudança é resultado da legislação europeia que obriga a empresa a dar mais opções para os usuários. Só que quem achava que a Apple ia obedecer isso de bom grado se enganou um pouquinho. No episódio de hoje, a gente conversa sobre como a Apple pretende se adequar a essas novas regras da União Europeia e se a proposta da empresa é justa para os devs e para os demais concorrentes. Só que não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma preferida e aguenta aí, a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 15 minutos e 41 segundos. Vamos lá, Josué, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? Primeira mensagem é do Leonardo, ele mandou lá no WhatsApp, e ele cita algumas coisas aqui que eu achei legais de trazer. Ele diz o seguinte: eu saí do Facebook também antes das eleições de 2018. Aí na pandemia criei uma conta para ver os grupos no Marketplace para comprar eletrônico usado. É realmente muito bom para isso, mas tem muitos problemas com coisas roubadas também. Também sinto falta nos eventos, principalmente para um número pequeno de pessoas e para ver o que tá rolando no bairro, por exemplo. Cara, eu acabei não mencionando isso no episódio, mas eu tô usando bastante agora o Facebook Marketplace porque eu tô de mudança e precisava me desfazer de algumas coisas, né? Tipo livro, tinha um teclado que tava aqui parado há muito tempo que eu percebi que não ia voltar a usar e, eu não sabia muito bem, comprei em 2020, pandemia, não, vou voltar a estudar, agora vou ter tempo e tal, e agora não vai. Aconteceu, tá ligado? Agora vai. Não foi. Isso foi 4 anos atrás. Mas enfim, eu tava com o teclado parado, não queria levar pra minha nova casa e tal. E eu não sabia pra quem vender, não conhecia ninguém que tivesse interesse. Falei, cara, vou colocar aqui e ver o que acontece. Cara, no dia seguinte, 15 pessoas interessadas, assim, sabe? Então, assim, eu passei a usar bastante o Facebook Marketplace nos últimos tempos e, cara, eu vou dizer que funciona muito bem, assim. Funciona muito bem pra você fazer o famoso rolo. Porque ele não te dá, sabe qual é? Ele não te dá nenhuma forma de pagamento por ali, ele só ajuda você a encontrar uma pessoa que tá interessada no que você tem pra vender ou pra doar. Uhum. E aí você se resolve com a pessoa. Mas pra fazer esse tipo de comércio é muito bom. Eu consegui vender o teclado, a situação foi engraçada, eu tive que encontrar o comprador numa estação de metrô, tive que ficar esperando o cara carregando um teclado durante um tempo, e a gente fez o Pix na estação. Nossa. E recentemente consegui doar um sofá, cara. Eu desci com o sofá, deixei na portaria do meu prédio, a pessoa veio e pegou o sofá, que ele já tava velhinho, mas ainda dava pra usar e tal, e, consegui me desfazer de coisas que, realmente não faria sentido eu levar pra nova casa, mas não sabia o que fazer, e, quem me salvou foi o Facebook. E aí é o que você vê a vantagem mesmo de ter uma rede com tanta gente nela. Porque, é isso que faz realmente ter o potencial de você ter o seu produto ali, o que você quer se desfazer, o rolo que você quer fazer, ser visualizado. Esse anúncio do sofá teve, 1.500 visualizações, sabe? Eu não sei onde eu poderia colocar isso na internet, sei lá, que eu conseguiria tanta atenção e, resolver o meu problema. Então, o Facebook Marketplace tem ocupado um lugar legal no meu coração aí. Não, eu nem tinha pensado no Marketplace. Também tô com várias coisas que eu comprei aqui na pandemia. Quero testar esse teclado. Stream Deck. Enfim, cadeira, né? E aí fui comprando e aí fui deixando aqui, uma hora eu vendo. Por quê? Eu tenho que pensar em colocar no Mercado Livre, você tem que tirar as fotos do jeito certo, porque senão eles reclamam, né? Que não tá com fundo branco, sei lá do que. Aí escrever a descrição. O Mercado Livre tá tão chato que você tem que colocar até o identificador único do produto pra cadastrar. Caraca. SKU. Aí, para alguns produtos mais famosos, é fácil. Você coloca lá o modelo, né? Ele já acha lá na database dele. Mas, a cadeira que eu tava querendo vender,
não tinha. E aí, como é que eu acho o SKU de uma cadeira que não tem nela o SKU, Boa saca? sorte. Nossa, eu gastei um tempão procurando, saca? Enfim, e eu nunca tinha pensado no marketplace. E se for ver esses exemplos que você deu, ele demonstra que é uma opção muito boa pra você encontrar gente próxima de você, né? Que precisa de uma parada. Porque no Mercado Livre eu vou pôr uma cadeira. Como é que eu vou botar uma cadeira no correio? Saca? E o frete disso, ou até pra eu levar a cadeira lá no correio, sabe? E caixa, sei lá, né? Enfim, se eu colocar num lugar que pessoas próximas a mim vão ver, é muito mais fácil. Aí a pessoa se vira, né? Vem aqui, leva a cadeira, pega a cadeira, leva embora e já era. Enfim, então tô pra fazer esse teste aí por sua recomendação também. Só vá sabendo que, de novo, é bagunça, cara. Assim, se acontecer com você o que aconteceu comigo, vai ser, tipo, muita gente respondendo ao mesmo tempo, tem isso. E aí você fica com, tipo, pra quem que eu respondo? Eu tento ver uma ordem de preferência quem começou a responder, respondo pra todo mundo ao mesmo tempo pra conseguir, tipo, quem der o sim primeiro eu vendo e tal. Tipo, tem uma logística aí de organizar como você vai lidar com as respostas. Mas assim, as respostas vieram, sabe? Me pareceu muito bom mesmo pra isso. E hoje, inclusive, ainda vou vender mais uma coisa. Vou vender um livro, vou encontrar com um cara no metrô pra vender um livro pro cara. Então, assim, Olha aí. Facebook Marketplace. Se tiver precisando vender alguma coisa, então manda um e-mail pro Josué, que ele é o especialista Isso. pra vender coisas na internet. Exatamente. Próxima mensagem aqui seguindo é do Robson Freitas. Ele deixou um comentário no Caixa Postal Tecnocast, nosso canal do Telegram. E o Robson diz o seguinte: sobre o Facebook, após ouvir o episódio, voltei no app e fiz uma faxina, tirando muita coisa que tinha lá. No final, ainda é a rede social com o que esperamos de uma rede social. Talvez por ter uma galera mais velha lá, como tios, pais e eu, que sou próximo dos 40 anos. E eu, o cara se colocou como velho. Bom, eu também estou próximo dos 40, não tem como discordar aí. O Facebook ainda mantém a essência devido às fotos tiradas de qualquer forma, sem tanta preocupação com filtros, aquelas montagens toscas e por aí vai. Pelo menos pra mim, o que foi uma das coisas que me afastou do Facebook, além da moda do Instagram, foi que ele se tornou uma rede carregada. Tinha muita coisa lá dentro e todo dia inventam mais coisa pra colocar. Acabou se tornando um amontoado de funções. Hoje ainda uso o Facebook, principalmente pelos grupos, mas no final, praticamente todas as redes se tornaram um pouco chatas dentro das suas particularidades. O Instagram se tornou a rede da perfeição, onde todo mundo é irritantemente feliz, nossa, real. O Twitter é a rede do ódio, real também, onde todo mundo quer ter razão, e o TikTok é a rede das dancinhas sem graça e por aí vai. No final, estamos sobrecarregados desse monte de interações artificiais e preguiçosos demais para interações reais. É isso, virou meio que a facilidade tá nas palmas da sua mão, mas ao mesmo tempo não tá, né? Você vai lá procurando uma coisa e encontra outra, mas você não sai desse ciclo. Eu queria dizer que esse lance do Twitter ser a rede do ódio, tem uma piada interna no próprio Twitter que a galera fala que o Twitter é a rede da saúde mental. Tipo, a galera fala, hoje o dia tá carregado aqui na rede da saúde mental. Mas assim, é curioso que ainda assim ele fala que permanece no Facebook, vai citar ali os grupos, e de fato ainda tem coisas muito úteis por lá. Esse sentimento de que tinha muita coisa, eu acho que eu tive durante um tempo também, assim. Sobretudo quando eu tinha lá o Facebook Gaming e tal, tinha algumas coisas que apareciam na minha timeline, etc. Mas aí, enfim, você comentou isso no episódio passado, né? Tipo, tem ainda assim um núcleo de elementos que não muda, que é ali o básico da rede social que o Facebook mantém, preserva, que faz com que as pessoas com certas necessidades ainda queiram voltar. Muita gente deixou outros comentários dizendo, tipo, cara, é como manter em contato com amigos de infância, sabe? Pessoas com quem eu trabalhei certa vez e tal. Então, tipo, isso continua lá e isso ninguém vai conseguir tirar do Facebook. E eu acho difícil qualquer outra rede hoje conseguir isso, cara. Porque não só já tá todo mundo no Facebook, entre aspas, já tem muita gente usando o Facebook, como outras redes não tem tanto, não se inclinam tanto para essa funcionalidade mais básica de simplesmente, oi, tô aqui, posso ser alcançado se você simplesmente vier aqui me deixar um recado, por exemplo. E eu acho que existe também uma probabilidade de que se outras redes colocarem campos para as pessoas preencherem informações mais pessoais, as pessoas não preencham, sabe? Porque não confiam tanto naquela rede, mesmo sendo do mesmo grupo, por exemplo. O Instagram tá saindo agora umas informações sobre ele tá liberando alguns campos ali para as pessoas falarem mais sobre elas e treinar uma IA ali customizada, né? Então, eu fico na dúvida se as pessoas vão se abrir
pra rede Instagram, que é a rede da perfeição. Será que a pessoa quer falar sobre ela? E deixar ali, né? E no Facebook não, meio que ainda tem essa licença pra ser tosco. É por isso que, se for ver, o Facebook é uma casa dos pais mesmo, né? Só os nossos pais estão lá e beleza, ali é seguro deixar essas coisas, mesmo sendo tudo público na internet. Seguindo aqui, a gente tem um outro comentário no Telegram, dessa vez enviado pelo Alisson. Ele faz menção aqui a um problema real que rolava no Facebook, mas não só no Facebook, que afastou um pouco ele da rede. Ele diz o seguinte: nossa, faz uns 10 anos que eu não uso redes sociais. Usei MSN, Orkut, vejam só, aí o cara das antigas, e a última com engajamento foi o Facebook. Mas parei de usar quando há muitos anos atrás começou a circular na plataforma um vídeo de pessoas comentando suicídio em estações de metrô. Fiquei denunciando o vídeo sempre que aparecia pra mim, não cai, então eu saí. Tentei usar as outras, mas não me agradam. Hoje uso o Telegram, por causa das quedas do WhatsApp, e uso, né? E uso o WhatsApp por trabalho e família. E, por fim, o Pinterest para pesquisa, vejam só. O Pinterest tem um público grande no Brasil. E ele deixou também uma observação: Telegram também uso por grupos como esse. Então, ouça o Alisson e venha pro grupo do Tecnoblog, da Caixa Postal, do Telegram. Mas isso que ele comenta, cara, de novo, volta aqui para um dos aspectos mais problemáticos do Facebook, que é a questão da moderação, né? De novo, a gente sabe todas as dificuldades que existem nesse processo, né? Enfim, tem muito conteúdo horrível que circula em redes sociais, e todas vão ter esses gargalos mesmo de moderação. Não dá pra colocar tudo na mão da IA, também não dá pra colocar uma pessoa vendo cada um dos conteúdos, mas, enfim, enquanto esse gargalo não é resolvido, muito conteúdo terrível circulou no Facebook durante muito tempo, coisas péssimas. Realmente, esse tipo de coisa aparecendo na sua timeline, cara, num lugar onde você quer, sei lá, só estar em contato com os amigos e familiares, eu consigo entender uma pessoa se afastar do Facebook por causa disso. Eu não tenho visto mais esse tipo de conteúdo no Facebook, não, mas o que eu tenho visto, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu tenho ouvido falar, na verdade eu não vi tanto, porque meu algoritmo é bem gato, guitarra e, enfim, coisas assim, sabe, amenas. Tá treinado, né? São muitas coisas, muitos conteúdos sexuais, sabe? Eu já caí, óbvio, nesse tipo de conteúdo, já ouvi falar bastante. E o que me preocupa um pouquinho, assim, pela questão de ter crianças na rede, né? E óbvio que o algoritmo não vai conseguir filtrar isso tão bem. Mas, assim, coisas bem pesadas, assim, tá bem explícito, né? Esse tipo de coisa em alguns vídeos, em alguns reels, e viraliza muito rápido. Mas não é uma coisa que surgiu agora na internet também. Só me preocupa que fique um pouco normalizado demais e atingir públicos que não deveria nas redes sociais. E por último, o comentário que a gente tem é do Emanuel Scott. Ele fez o comentário na comunidade.tecnoblog.net. Ele diz que: criei minha conta do Facebook em 2010, mas só em meados de 2011, acho que em junho ou julho, passei a usar a rede de fato. Foi quando, do nada, a galera abandonou o Orkut e o MSN e o substituiu pelo Facebook. Hoje ainda acesso à rede, muito pelos grupos, o do Tecnoblog continua lá ativo. Foi o mesmo que aconteceu com o Orkut nos seus últimos meses de vida, estava lá pelas comunidades. O Facebook parece abandonado pela própria Meta, ela resolveu focar no WhatsApp e no Instagram. É curioso, porque voltando a usar o Facebook nessas últimas semanas, acho que eu consigo entender de onde vem essa impressão, né, Manuel, de que tá abandonado. Como eu falei no episódio, né? Tipo, nas primeiras vezes era só conteúdo de página que aparecia pra mim, de página de meme. Demorou pra conseguir ver de novo conteúdo gerado por humanos, né? Por pessoas que eram meus amigos e tal. Então acho que eu consigo entender de onde vem. Mas ao mesmo tempo, como a gente falou, né? Tipo, tudo que o Facebook tinha de principal, que mantém ele sendo o que ele é, continua lá, sabe? Eu não consigo entender exatamente o que me faz ter essa impressão de abandono também, porque eu tenho a mesma impressão, mas ao mesmo tempo eu sei que ela é falsa, mas tem alguma coisa ali que me causa essa impressão. E eu acho que na verdade, parando pra pensar, só uma cabeça, no caso a minha, que já se afastou muito dessa lógica de rede social padrão e já tá muito numa lógica de rolar feed, vídeo rápido, vídeo curto, foto. Eu acho que a nossa percepção do que é uma rede social, do que deveria ter lá, muda. Aí você chega no mesmo lugar e fica tipo, caramba, parece meio abandonado, sabe? Eu me pergunto o que eu acharia do Orkut hoje, uma rede que eu já amei, sabe? É porque me parece também, uma coisa que me dá um pouco essa impressão é que
os influenciadores não estão no Facebook, né? Eles são famosíssimos e tal, mas eles estão fazendo Reels no Instagram, ou no TikTok, fazendo vídeos no TikTok, ou no YouTube. Então o Facebook fica meio nesse espaço de pessoas anônimas. Tem gente lá, influente, que é muito influente no Facebook, né? Com as suas fanpages, com Reels dentro do Facebook. Mas até pela integração que as duas redes têm hoje, meio que às vezes a pessoa já vai direto pro Instagram, o conteúdo entra no Facebook também, né? Então, eu não sei, eu vejo um pouco por esse lado, assim. Parece que como os formadores de opinião, né, aspas aqui, aquele termo bonito pra falar dos influenciadores, estão no Instagram, a gente fica meio que essa impressão de que, isso aqui tá abandonado. Mas não tá, né? Tem um monte de gente lá todo dia interagindo com o produto e o serviço. A nossa cabeça mudou, né, cara? A gente fez um episódio sobre uma possível volta do Orkut lá em 2022, e a Ana tava nesse episódio e ela fala sobre isso. Tipo, cara, se o Orkut voltasse hoje, sei lá, se a gente tivesse experiência de um novo Facebook padrãozão, tipo, a gente não ia gostar. A gente tem uma saudade, uma nostalgia dessa época, mas se aparecesse hoje, a gente não conseguiria voltar a cabeça pra uma cabeça daquela época e voltar a usar esses produtos. Sim. Então, inevitavelmente vai parecer mais abandonado, mas ele tá só sendo o que ele precisa ser, o básico do que ele precisa ser pra quem faz uso dele. É isso. Maravilha, comentários lidos, bora pra pauta? Partiu. No dia 25 de janeiro, a Apple anunciou uma série de mudanças que pretende implementar na App Store dos países da União Europeia. O ponto que mais chama atenção é que agora vai ser possível baixar aplicativos de outras lojas além da App Store. E os desenvolvedores vão poder usar métodos de pagamento que são alternativos ao método que eles usam hoje, o oficial da própria Apple. Isso é algo sem precedentes. Você acompanha a Apple há algum tempo, já sabe que ela costuma ter um sistema bem fechado, né? Desde que a loja foi lançada em 2008, ela era o único meio oficial para você baixar aplicativos no iPhone ou pagar também pelas suas compras. Não tinha nenhuma outra forma do que é chamado de sideloading, né? É permitir você utilizar outras lojas de aplicativo. E o motivo dessa política estar chegando agora é o Digital Markets Act, ou DMA. É uma legislação da União Europeia que atinge Big Techs que são consideradas gatekeepers, que são os intermediários, né, se a gente for chamar em português. O DMA entra em vigor agora em março, e muita gente estava empolgada com essa possibilidade, né, de ter mudanças que fossem beneficiar os usuários. Já tem anos que a Apple recebe críticas sobre o excesso de controle que ela exerce sobre os aplicativos dentro da App Store e também sobre as taxas que ela cobra dos desenvolvedores. Só que a proposta que a Apple fez para se adequar ao DMA continua desagradando muita gente, porque no final das contas, ela meio que deu uma passada de perna ali. Será que a gente pode falar desse jeito, Taz? O que a Apple fez foi falar, tá bom, vou seguir as regras, mas do meu jeitinho. E esse jeitinho que a Apple impôs a toda a comunidade de desenvolvedores, não sei aqui pro restante da turma, mas para mim foi uma surpresa. Eu não esperava uma posição tão passivo-agressiva da Apple. Então, no fim das contas, o iOS, ou iOS, até que ficou um pouco mais aberto, mas não como algumas pessoas esperavam. O principal interesse dos desenvolvedores e das empresas, que têm lá os aplicativos populares, era ver se as novas regras da União Europeia criariam alguma brecha para eles escaparem das taxas cobradas pela Apple, só que isso não aconteceu. O valor agora é de 15% a 30% em cima de cada transação feita dentro do ecossistema da App Store. Obviamente que as empresas com grande volume de vendas ou assinaturas via aplicativo deixam uma grana na mão de Tim Cook e eles odeiam isso. Várias empresas já tiveram embates públicos com a Apple, por exemplo, tem o caso épico da Epic Games. Ela tentou usar um sistema próprio de pagamentos para burlar o da Apple. E o resultado é que o Fortnite foi banido da App Store e da Google Play também, por sinal. E isso acabou rendendo um processo contra a Apple, só que ele foi perdido pela Epic. E outra empresa que vive fazendo críticas, mas joga lá dentro das regras da maçã até agora, é o Spotify, que é o principal aplicativo de streaming de música e talvez,
né, o grande concorrente, o grande alvo do Apple Music. Agora que a Apple não tem mais para onde correr, dia 7 de março está chegando, rolou esse anúncio para permitir outras lojas de aplicativos, só que a Apple e Tim Cook ainda vão ganhar dinheiro em cima disso, mesmo que a coisa não aconteça dentro do ecossistema deles. A surpresa tá aí. Eu queria dizer que fiquei surpreso, mas não fiquei, hein? Porque o negócio do anúncio, né? Eu já imaginava que a Apple ia dar algum jeitinho. E aí veio o anúncio do sideloading. Eu até participei lá do briefing com o pessoal dos Estados Unidos. E aí começa a ser tipo, nossa, né? A Apple tá fazendo isso mesmo. Aí começa as entrelinhas e você, entendi. Então, pera lá, né? Vamos ler a letra miúda. Exatamente. Eu tava lendo algumas análises, né, e alguns jornalistas lá fora não manifestaram de fato surpresas. Ficaram assim, tipo, não, era meio que óbvio que a Apple ia fazer alguma coisa para não ceder completamente, ou pelo menos não ceder da maneira como todo mundo achava que ela ia ceder. Mas o ponto aqui é que, bem, as taxas vão continuar existindo mesmo para você baixar aplicativos de fora da App Store. Então vamos colocar aqui os critérios que a Apple está colocando para ficar claro para quem está ouvindo a gente. Para começo de conversa, a única forma de você baixar aplicativos fora da App Store é por outras lojas de aplicativo. Então não vai ter aquele sideloading padrão de você baixar o aplicativo do site de alguém e rodar no iOS. Isso não vai rolar. A Apple quer que outras lojas de aplicativo existam, vai permitir que isso aconteça, e você vai poder baixar os aplicativos a partir dessas outras lojas. Essas lojas vão ter que se submeter a uma série de regras da Apple, e cada aplicativo nessas lojas também vai ter que ser vistoriado pela galera da Apple. Então, continua um ambiente bastante controlado. Mas enfim, vamos lá colocar aqui. O desenvolvedor pode optar por permanecer nas regras atuais, não muda nada, ele vai continuar pagando ali sua taxa de 15% ou 30% na App Store, mas ele pode optar por dar o opt-in, né? Eu quero aceitar as novas regras da União Europeia. Beleza. A partir daí, ele passa a ter diversas opções. Ele pode vender o seu aplicativo ou deixar o seu aplicativo tanto na App Store quanto em lojas paralelas. Então, digamos que eu sou o desenvolvedor e eu quero lançar o Josuapp, né? Então, eu quero que o Josuapp esteja na App Store e em outras lojas de aplicativos. E aí, beleza. A partir disso, quando eu dou esse opt-in, a taxa da Apple cai. Lembra que ela é de 30% para aplicativos maiores e de 15% para desenvolvedores menores, né? Se eu dou o opt-in, a taxa cai. Ela passa a ficar entre 10% e 17%. Beleza. O preço cai, isso é bom. A partir disso, eu posso optar por continuar usando o sistema de pagamento da Apple ou não. Se eu optar pelo sistema de pagamento da Apple, aí eu pago mais 3% de taxa. Aí ficaria entre 13% e 20%, completando esses 3%. Se eu optar por outra forma de processamento de pagamento, a Apple ainda vai cobrar entre 10% e 17%. Sim, mesmo por transações feitas fora do ecossistema dela. Pode ser um outro parceiro financeiro, tipo Stripe, ou então um link que te direciona para o site do aplicativo, para você fazer a assinatura por lá ou fazer a compra por lá. Então, a Apple quer receber uma porcentagem, inclusive em cima dessas compras, dessas assinaturas, enfim. E, além disso tudo, caso o desenvolvedor queira, assim, olha, não tô mais afim da App Store, quero colocar meu aplicativo só em lojas paralelos, beleza? Nesse caso, a Apple não vai aplicar nenhuma taxa nele no primeiro momento. Só que a Apple criou uma nova taxa, vamos lá, que é a Core Technology Fee, CTF para ser mais simples aqui, que ela vai pegar ali sobretudo os aplicativos grandões, assim, aplicativos com grande volume de downloads. Por quê? Porque essa taxa vai ser aplicada por download a partir de 1 milhão de downloads. Então, digamos, o Josuapp teve 1 milhão e 1 download. A partir desse 1, eu passo a pagar 50 centavos por download. Por download por ano, né? Essa é uma conta até meio esquisita que eles fizeram. Porque eles lançaram uma calculadora que você pode ir lá simular os valores, né? E aí é tipo 50 centavos dividido por 12. Então, se for pagar mensalmente, vai dar 0,0412 alguma coisa por download único por ano, né? Então aí tem, enfim, essa parte que o José estava explicando aí da dinâmica. Exatamente. Então, por ano, por download. Lembrando aí que atualizações no aplicativo contam como novos downloads. Então, pensa aí aplicativos muito grandes, né? Que tem um grande volume de download. Vão deixar uma grana na mão da Apple, mesmo que não tenham o seu aplicativo no ambiente da Apple
muito menos utilizem os meios de pagamento da Apple, né? Então, é isso que a Apple colocou na mesa. E essa taxa, essa technology fee, né, ela fica valendo automaticamente para qualquer desenvolvedor que opte pelas regras da União Europeia, inclusive distribuindo pela App Store. Então, quem não optar, quem resolver manter as coisas como estão agora, tipo, não quero as regras novas da União Europeia, nada disso, não vai precisar pagar essa Core Technology Fee. Então, é esse o cenário no momento. A Apple colocou essas propostas que estão desagradando muita gente e realmente, assim, é surpreendente em certo sentido, mas como é a Apple, acho que não é de todo uma surpresa que ela tenha um outro coelho aí na cartola para lidar com essa nova legislação. E aí fica nas mãos dos devs, né? Então tem essa vertente de estamos dando uma escolha, os devs podem aceitar ou não essa regra nova quando eles estão ali subindo o aplicativo e tal. Quem preferir não adotar a regra fica na mesma, trabalha com o App Store do jeito que é hoje, paga as mesmas taxas, não tem nenhuma diferença. Só que quem optar pela regra nova não vai poder voltar atrás. Então é meio que um casamento aí, é pra vida toda, né? Se quiser, escolhe agora e cale-se para sempre. Escolha então, sabiamente. A gente já viu empresas também, as grandes empresas dando declarações, né? O Spotify falou ali em aula de distorção, a Microsoft, até que foi soft ali, falou passo na direção errada, né? Foi muito polida a Microsoft, né? Não falaram né? que eles estavam pensando de verdade. Né? Boa vizinhança ali. Mas, de fato, faz a gente questionar, primeiro, até onde esse DMA tá focando nos usuários de fato, traz um benefício para o usuário. E segundo, bom, a Apple encontrou o jeito dela, mas e aí? Tá certo? Tá errado? O que vocês acharam? A impressão que eu tenho é que essas regras da Apple vão mudar já, porque a União Europeia não vai engolir isso aí, não. Porque lá nos Estados Unidos teve o caso da Epic, que até foi citado aqui, que no fim ninguém ganhou nem perdeu, né? Porque a Epic, ela não pode voltar com o Fortnite na App Store, mas a Apple, ela meio que saiu ganhando nesse caso, porque ela foi obrigada a permitir que os desenvolvedores linkem para sites externos de pagamento, só que ela ainda pode cobrar uma comissão de 27%. Então, na prática, não mudou nada para a Apple. Já com a União Europeia, a coisa é um pouco mais apertada. Eu fico imaginando como é que foi a Apple colocando lá seus vários advogados para ler o DMA de cima a baixo, para chegar nesse número de 10, 17 e 50 centavos, porque provavelmente, né, estavam ali caçando todas as brechas possíveis para eles conseguirem continuar ganhando alguma coisa em cima do que é o DMA hoje. Mas conhecendo a União Europeia, eu tenho certeza que já vão falar, olha, isso aqui não dá não, vocês podem parar com essa palhaçada aí. Então, mas ao mesmo tempo, o DMA também não diz que o que ela colocou na mesa tá errado. Esse que é o DMA não tem regras tão rígidas assim para como exatamente a App Store deveria ser aberta, ou outras lojas de aplicativo, enfim. Então, eu imagino que vai haver uma reação, mas eu também não sei quanto tempo isso deve demorar, né, cara? Porque também não... Exato. Tipo, o DMA já demorou um pouco para entrar em vigor, né? Vai entrar agora em março, só que ele é de 2022. Então, acho que quaisquer mudanças que ocorram por conta de pressão da União Europeia também não vão ser imediatas. Sim. E nesse meio tempo, talvez a Apple vai acabar conseguindo ali marcar uma posição. Eu acho que isso é um ponto interessante de destacar, que é o tom da Apple na comunicação dela sobre o DMA. Nossa, foi puxado, né? Dava pra sentir o veneno escorrendo pelos dedos de quem tava digitando aquele comunicado. Porque a todo momento a Apple fala, tem que fazer isso aqui, eu acho que é ruim. Não posso garantir sua privacidade. Vai ter mais malware. Não posso garantir a sua segurança, mas tem que fazer. A cada parágrafo quase, a Apple destacava que, eu tô fazendo o melhor que eu posso para continuar fornecendo alguma segurança para você, apesar do que o DMA me obriga. Então, esse comunicado deles e também as novas regras deixam isso bastante claro. Assim, quaisquer mudanças que ocorram no ambiente da App Store, no ambiente do iOS, da Apple de modo geral, na experiência que a Apple considera boa, adequada para os seus usuários, só vai fazer obrigada, e mesmo obrigada ela vai fazer esperneando. Assim. Ela de má vontade. De má vontade, assim. Não é à toa que tem um parágrafo lá falando, né, que nós não pretendemos trazer esse sistema para outros países porque não acreditamos nele, basicamente.
A discussão de fundo que eu acho que tem aqui é a seguinte: a Apple foi a única entidade, organização, sei lá, que efetivamente conseguiu criar um imposto para algo digital, que no caso são as comissões que eles cobram para qualquer coisa que acontece essencialmente no iPhone. Existe muita discussão sobre isso, sobre como impor taxas para que esses bens digitais, aqui colocando de uma forma muito simplificada, né, mas para que, enfim, governos consigam recolher, essa economia contribua para variadas coisas, né, pagar coisas, e a Apple conseguiu fazer isso, só que é uma organização privada. Por causa do tamanho do iPhone, que é gigantesco, ela praticamente dá as cartas ali. Beleza. Aí vem a União Europeia e diz: olha, a Apple tem muito poder. A internet deveria ser um ambiente aberto. O que a gente faz? Então, o diagnóstico do problema é um diagnóstico que, para mim, faz sentido. Realmente, eles têm muito poder. A solução é que é onde o bicho pega, sabe? Porque eles acabam mexendo com o modelo de negócios, acabam metendo a mão no produto. Aí a Apple diz que desenvolveu centenas de APIs para fazer a coisa toda funcionar, mas mesmo assim cobra a taxa lá, taxa da tecnologia, né? Então, é tudo assim... Eu não sei se sairia uma solução melhor se essas entidades, elas conversassem um pouco mais antes de chegar com, um decreto. Não simplesmente um decreto, né? Teve toda a discussão no parlamento e tal, mas, decreto. E aí, a Apple tem que cumprir. Talvez eles pudessem conversar um pouco mais, para não chegar numa solução que é tão assim... É nítido que eles estão fazendo a contragosto, e principalmente isso do, olha, você até pode migrar para as regras lá da União Europeia, mas se você migrar, você não volta mais. Ou seja, os desenvolvedores estão sendo praticamente coagidos a permanecerem no formato que existe hoje, né? Como uma opção, entre aspas. Inclusive, fica uma falsa sensação de escolha, né? Basicamente. Exato. Eu não acho, inclusive, que a União Europeia vai deixar isso, em específico, continuar. Eles vão... Cara, não faz sentido. Se existem vários modelos de financiar o seu negócio, o seu aplicativo, por que você não pode migrar entre eles até descobrir qual formato, né, é o mais interessante para você que está fornecendo aquele serviço? Então, eu acho que isso aí não vai prosperar durante muito tempo. Mas eu concordo com o Felipe. Eu acho também que a gente está vendo uma guerra de força, né, um embate muito importante aqui, e eu acho que os europeus não vão ficar quietos muito tempo, não. Daqui a pouco eles vêm com alguma outra coisa, e aí é puxado, né? Porque faz regra, aí implementa, mas implementa de um jeito um tanto torto em vários desses aspectos. Aí vão fazer novas regras, aí, sabe, fica um tentando fazer regra e o outro, e a impressão que eu tenho no fim das contas é de que ninguém tá agindo exatamente de boa fé, no sentido de, tá bom, vamos tentar dar uma liberada aqui. A Apple, óbvio, não quer abrir mão do controle que ela tem. A União Europeia, por outro lado, quer se impor como órgão regulador da internet no planeta, e vamos ver, né, na ponta do consumidor se vai fazer alguma diferença, porque, assim, em princípio, eu tô com a impressão de que não, né? Fora a parte dos navegadores, que a gente vai falar depois, o restante, a parte econômica, minha impressão é de que a maioria não vai querer virar, por mais que seja uma opção, não vão querer virar persona não grata de Cupertino, sabe? Olha, eu acho que a gente já fez até um Tecnocast 227, onde a gente falava sobre trust, antitrust e essas regulamentações, provavelmente com base em coisas da União Europeia, né? Isso eu acho que leva a uma discussão um pouco mais profunda sobre o que é o trust e o que a gente tem que manter no foco quando a gente está falando desse tipo de regulação. Por quê? Primeiro, existe uma demonização clara por parte da população, ou principalmente por parte da legislação dos políticos, de briga por poder. Então, a Apple é muito poderosa, então vamos atacar a Apple. Mas a União Europeia é o quê, né? Então fica essa coisa de quem tem o maior, né? Quem tem o... Não é maior, né? Vamos brigar aqui. E aí fica cada um tentando dar a sua canetada e fazer o seu jeito ali para jogar dentro das regras. Mas quando a gente vai para estudiosos realmente de mercado, de sistemas econômicos e tudo mais, dá para encontrar alguma inspiração, né? Por exemplo, eu tô achando aqui a pauta do que eu citei naquele episódio, onde eu falava que dominância de mercado é diferente de trust. Isso aqui acho que foi baseado na teoria da agregação do Ben Thompson. A gente pode entrar, né, em mais detalhes depois. Mas, basicamente, como que a gente define o que é
truste, o que é monopólio, o que é errado, né, para uma empresa. A empresa pode ser pequena e estar fazendo práticas que são anticoncorrenciais. Ela pode ser uma empresa do bairro. Ela pode ser gigante e ela tem muito poder, mas não necessariamente é porque ela está sendo anticoncorrencial. Então, uma coisa é você analisar se essa empresa está fazendo coisas, ela está se juntando com outras, ela está fazendo alguma coisa para conspirar contra o consumidor. Ou seja, acordos que prejudiquem o consumidor. Cartel, fazer acordo de preço, ninguém pode vender mais barato do que isso, ou uma fazer coisa para prejudicar a outra e não concorrer de forma legítima, né? Então, acho que o que diferencia aqui é como essas empresas se tornaram dominantes, não o fato de elas serem dominantes. Como que elas chegaram lá? Elas utilizaram práticas anti-mercado para bloquear concorrentes, como, por exemplo, pagar para impedir a entrada de outros players, né? Imagine a Apple pagando ao governo americano para impedir a entrada do Android, por exemplo. Se ela fez isso, então de fato é um monopólio. Agora, se as ações dela são legítimas no sentido de melhorar os produtos e serviços, sem que isso prejudique ou impeça a competição, então não dá para a gente chamar de monopólio. Google e Apple se tornaram dominantes porque as pessoas gostam de fato dos produtos e serviços dessas duas empresas. Assim como, enfim, todas as Big Techs, empresas de tecnologia, elas estão usando tecnologia para resolver problemas que as pessoas tinham. Essas empresas adquiriram uma quantidade gigante de consumidores e aí, conquistando esses usuários, elas atraem também os fornecedores. E aí a gente está falando da App Store, né? Você tem usuário, você atrai fornecedor, que são os devs, as empresas dos aplicativos. Então essas empresas entram lá porque elas querem ter acesso àqueles consumidores, que foi um mercado que a própria Apple criou. Se a gente for fazer uma analogia em um âmbito mais regional, dentro de um shopping center, por exemplo, você tem várias lojas. Você tem lojas que concorrem. Todas essas lojas pagam um aluguel e também pagam uma comissão por todas as suas vendas. Então, me parece uma situação parecida com a situação que está sendo implementada para a Apple agora, né? Mas ela escolheu que dentro do shopping center dela só tivesse a loja dela e só funcionasse do jeito que ela quer. O problema aí é que você não pode ter uma loja, por exemplo, de rua. Você só pode ter shopping centers de uma específica empresa, sabe? Eu acho que o que fragiliza o argumento é isso. Não, pera. Você tem um Android, é uma escolha. Nesse sentido é como se houvesse só 2 shoppings, digamos assim, velho. Não. Dentro do Android você tem vários shoppings, você tem várias lojas de aplicativos. Nesse sentido, sim. Entendeu? Mas, por exemplo, no caso da Apple, uma coisa que eu acho que pegou muito pra eles, porque beleza, quando a App Store nasceu, era uma coisa nova, os desenvolvedores se empolgaram, e pra eles, fazia sentido pagar a comissão da Apple. Só que, por exemplo, em 2019, quando a Apple fez aquela keynote específica lá, o evento de serviços, né, que daí eles anunciaram TV Plus, Arcade, que a Apple realmente falou, olha, estamos tentando ser uma empresa de serviços. Ali a coisa começou a pegar porque a Apple começou a usar a dominância que ela tem com a App Store para promover mais as coisas dela versus concorrência. Por exemplo, se a gente pegar o Google Fotos, ok, você pode ir na App Store e baixar o Google Fotos, mas o Google Fotos no iOS não sincroniza em segundo plano, então o iCloud Fotos sempre vai ser melhor nesse sentido. O Apple Music tem APIs privadas que a Apple não deixa os desenvolvedores usar, que pode fazer com que ele seja melhor do que o Spotify, não por ser melhor, mas porque a Apple não deixa o Spotify ter acesso aos mesmos recursos do sistema que o Apple Music tem. E acho que isso que acabou pegando muito pra Apple, porque quando ela começou a investir nos serviços, ficou bem nítido de um certo ponto que ela, de fato, não faz questão de deixar os concorrentes desses serviços dela terem acesso ao mesmo nível de competição com os serviços que ela tá oferecendo, justamente, que ela faz o iOS, ela faz a App Store, ela cria as regras, então ela tem, nesse sentido, eu vejo que ela tem sim um poder de forçar, né, de prejudicar a competição. E a questão de escolha, por um lado, sim, né, eu realmente, né, tenho esse argumento de, tem o Android, mas aí a gente volta nos serviços. Eu, como um usuário Apple há anos, se eu quiser mudar hoje pro Android, cara, é uma chatice imensa. O iCloud não existe no Android praticamente, né? Então, assim, só de eu ter que pensar nessa migração, tem aquela história do iMessage que pra gente
gente não é tão relevante, mas nos Estados Unidos é. Então, a Apple, ela tem suas artimanhas, assim, todas têm, né? Mas a Apple, ela criou um ecossistema tão Mas forte. isso não é ser anticoncorrencial, entende? Se você vira cliente de uma empresa e você vai consumindo coisas daquela empresa, se habituando àquela empresa, fazer mudança para qualquer outra empresa vai ter uma fricção. E essa empresa tá no interesse dela fornecer cada vez melhores serviços para você, porque isso vai fazer com que ela retenha o usuário e que ela consiga melhorar. Tipo assim, o estímulo para ela produzir melhores coisas e desenvolver melhores coisas está justamente no fato dela poder, de alguma forma, fidelizar mais você, né? Eu concordo, mas aí eu só volto naquele argumento de tem isso de realmente ela pode fazer coisas melhores e é por isso que as pessoas estão usando, ou de novo, ela pode aproveitar a dominância que ela tem para que as concorrências não consigam fazer coisas melhores dentro daquela plataforma para você não mudar, que de novo eu volto no caso dos serviços que nenhum outro serviço, seja Spotify, Google Fotos, qualquer coisa, eles não têm acesso às mesmas APIs, então será que é um jogo tão justo assim? Talvez nesses casos haja um argumento mais direto no sentido de que talvez não, por não ter o acesso às APIs, mas talvez acho que o Mobilon tá apontando no sentido mais amplo, assim, tipo, na concorrência com o Android de modo mais geral. Não acho que seja indefensável a posição de que a Apple tem um controle excessivo e que tenta se valer desse controle para pelo menos dificultar a concorrência. Não acho que seja absurdo sugerir isso, mas também... Dentro do shopping dela, né? Esse é o ponto. Dentro do shopping dela, estabelecendo as taxas específicas que ela quer e etc. Me parece que a indisposição que acabou sendo gerada é que essas taxas parecem um pouco arbitrárias. Desde o início elas têm lá os 30%, depois caiu para desenvolvedores menores e tal, ela fez esse ajuste. No contexto daquele processo que a Epic moveu contra a Apple, sempre que acontece isso, né, tem muito e-mail que é utilizado como evidência, né? Tem um e-mail do Phil Schiller, Schiller, né, que é o Schiller, isso. Phil Schiller. Que inclusive ele tava no briefing de imprensa que anunciou esse rolê todo da App Store aí. Sim. Tiraram o cara da geladeira pra isso. Tem um e-mail dele que foi exibido, um e-mail que ele mandou em 2011, ali no e-mail interno, né? Sugerindo, tipo, gente, acho que a gente podia baixar o preço das taxas na App Store, das comissões. Ele até pergunta, a gente acha mesmo que essa coisa dos 30% é pra sempre? Ele sugeriu até baixar pra 20% e tal, por uma questão de competição mesmo. Ele sugeriu que isso talvez fizesse sentido. Então, tipo, se ele sugeriu em 2011, assim, bem lá atrás, que faria sentido talvez abaixar os preços, é porque era possível baixar os preços. Então não tem por que manter os 30%. Então fica parecendo um pouco arbitrário a cobrança, eu acho que tem isso. E também tem toda aquela coisa de não fazer muito sentido, entre aspas, a proibição de lojas alternativas desde sempre. Tipo, o Android permite, você pode ter outras lojas no Android, como o Moblon falou, né? Tipo, tem outros shoppings dentro do Android, digamos assim. E é uma zona, e é por isso que as pessoas preferem ir pro iOS. Então, né, o que tá no interesse do consumidor? Esse é um argumento. Tipo, é bagunçado. Então as pessoas preferem ficar na principal. Acho, inclusive, que as pessoas preferem ficar na Play Store, que é a padrão no Android, ao invés de ir para uma outra loja, enfim. Mas ela tem a opção. A Apple nunca deu. Então eu acho que foi uma escolha que ela fez, que é interpretada como uma tentativa de exercer um controle muito irrestrito sobre a experiência do usuário. Eu não sei dizer se isso é... Acho que isso em si não tem a ver com ser anticoncorrencial ou não. É uma série de atitudes que vão se somando e vão gerando vão pesando cada vez mais, todo mundo fica, cara, o que mais vocês querem? Tipo, eu não posso usar o meu método de pagamento. Eu tenho que me adequar às suas taxas. Eu não posso ter nenhuma forma de sideloading. Tipo, aí quando isso vai lá e se empilha esses problemas, é quando vem uma União Europeia e vai lá e tá com uma legislação em cima, saca? Acho que a Apple também tem esse histórico de fricções com desenvolvedores que também leva a esse tipo de contexto. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês aqui do que eu tô tentando dizer. Eu não tô dizendo que eu apoio certas práticas da Apple, porque tem coisas que eu gostaria de fazer no sistema e eu não posso fazer. Eu gostaria de livros ter... no Kindle. Kindle. Eu queria ter o Google com o motor dele, com talvez extensões sincronizassem com o meu Mac. Tem várias coisas que eu gostaria de fazer no iOS e eu não posso fazer. Tá? Mas a gente tem que dar um passo para trás e pensar o que permitiu a criação de todas essas coisas. E se a solução, de fato, está em fazer canetada através de legislação.
porque eu acho que isso tem mais potencial para inibir inovação, o que nos levaria para um mundo completamente diferente de hoje, do que para, de fato, defender interesses dos usuários. Me parece muito mais birrinha da União Europeia. Estava até lendo um artigo que o José indicou, do Darren Fireball, onde ele argumentava, não sei se era uma thread do Twitter que ele postou lá, mas que ele falava isso. Realmente parece que é tudo muito focado nas big techs americanas. As regras que a União Europeia está desenvolvendo fazem pouco ou nada para as empresas de tecnologia propriamente europeias. Mas assim, se a gente pensar na origem das coisas, vamos dar um passo para trás e lembrar de todas as regras que esse DMA está implementando. O Android não ia existir. Começa por aí, porque o Google fez o Android pensando em ter um posicionamento sólido no mercado mobile para ter o seu buscador como padrão para os usuários e conseguir manter ali o seu negócio, né? O Google não ganha dinheiro, a receita grande do Google não está no Android, está ainda na busca, mesmo que seja pelo celular. Navegadores grátis de internet não existiriam se a Microsoft não tivesse feito o Internet Explorer para colocar como padrão no Windows. Naquela época a gente tinha várias opções de navegadores e eram todos pagos, né? Já fizemos até um Tecnocast sobre isso. O USB-C possivelmente não existiria se não fosse a liberdade da Apple de criar o Lightning, porque naquela época a gente tinha um USB, era micro USB. Era aquela piada de que você conecta o USB 3 vezes para acertar o buraco, né? Vira ele 3 vezes. O Lightning saiu antes do USB-C. E aí veio o USB-C. E aí força-se a Apple a utilizar o USB-C. Beleza, hoje eu quero ter o USB-C no iPhone, porque eu acho mais fácil ter o USB-C no iPhone. Mas isso é uma visão imediatista. O que trouxe gente até aqui, a ter navegador grátis, a ter Android para concorrer, a ter USB-C que seja, foi justamente a liberdade para que essas outras coisas que a União Europeia está proibindo pudessem ser criadas, porque o interesse dessas empresas era outro, né? Como falei aqui, Google era buscador, não Android. Não era fazer um sistema. Se fosse para fazer um sistema, ele provavelmente estaria cobrando por esse sistema lá no começo, assim como o Windows cobrava pela compra lá do pacote OEM ou da box. E da mesma forma, a App Store possivelmente não existiria se não fosse a Apple vislumbrando um novo modelo de negócios, onde ela ela gerenciaria esse ecossistema, ela criaria uma linguagem super fácil e inovadora alguns anos depois, que é o Swift para iOS. Provavelmente também não existiria se não fosse, de fato, a liberdade da Apple criar um ecossistema novo, desenvolver essa inovação que deu oportunidade para tantas empresas que surgiram ali dentro da App Store. Ou, no caso do Google, tantas empresas que surgiram por causa do buscador. Ou da internet, por causa da Microsoft com o IE. Entendem? Então, esse é o meu ponto. Eu não estou dizendo que eu gosto das coisas que a Apple faz e vamos proteger a Apple. Eu só estou dizendo que vem um regulador, tipo assim, se tá ruim, calma que dá pra piorar. Bota o regulador na história que você vai ver o que eles conseguem fazer com o sistema aí. O que eu penso em cima do que você tá dizendo é que... Não, primeiro, a gente concorda que Apple, Google, várias outras trouxeram muita inovação. Isso, assim, sem sombra de dúvida. O ponto é, dessa lógica de... se tivesse, não existiria hoje, não sei o que lá. Na realidade, na época em que a App Store foi criada, não existia. Hoje... 15 anos depois, o mundo mudou 50 mil vezes, é outra realidade para os consumidores, é outra realidade para o mercado digital, e aí neste contexto entra uma regulação, sabe? Eu só acho importante colocar isso em perspectiva. Lá em 2008, 2007, 2008... App Store é 2008. Não fazia sentido. Hoje... talvez faça. As necessidades dos consumidores de hoje talvez sejam diferentes das daquela época, manja. Aí, uma história que eu tava lembrando aqui é a exploração do petróleo nos Estados Unidos. Lá em 1800 e lá vai bolinha, quando começou o negócio do petróleo por lá, teve uma grande companhia que de repente foi declarado monopólio pela Suprema Corte porque ficou grande demais. E ela criou o mercado de petróleo, chamada Standard Oil. Quando a Standard Oil foi quebrada, desfeita, não é o caso aqui, mas... é muito louco pensar nisso. Apesar de toda a inovação e tudo que eles fizeram para gerar um mercado de petróleo, ela foi quebrada, se não me engano, em 7 empresas de uma vez só. Porque eles viram e falaram, olha, é muito poder concentrado numa só organização. E a história é muito parecida. É alguém que inovou, que fez, que aconteceu, mas chega uma hora que acaba sufocando os demais. Aí, para mim, a pergunta principal dessa pauta toda da União Europeia é: a Apple chegou num tamanho em que, por si só, com as decisões que ela toma, ela consegue sufocar os demais? Quem que ela tá sufocando? Não acho que é a mesma história, porque, como eu falei, o Android é o maior do mundo. Acabou aí, entende?
Mas dá pra você colocar o seu aplicativo na App Store da mesma forma, você funciona do mesmo jeito. Assim, a gente tem que manter em perspectiva sempre o olhar do consumidor, onde que isso beneficia o consumidor. E O consumidor se beneficiaria de taxas menores? Se beneficiaria. Só que não foi o que aconteceu aí, né? Mas você não faz taxa menores por canetada, esse é o ponto. E a gente tá vendo isso acontecendo, Mas entende? é que se não fizer por canetada, vai ser impossível, porque só tem uma empresa que domina aquele ecossistema inteiro. Não, tem um Android. O ecossistema não é a App Store, o ecossistema é iOS, é mobile. E no mobile, quem domina é Android. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta que eu faço principal é: por que não permitir lojas alternativas desde sempre? O Android permite. E assim, por mais que tenham essas lojas, como nós sabemos, todo mundo usa Play Store. Assim como na União Europeia, você abre o seu Android, ele vai perguntar qual navegador você quer como default. Vai ter o Chrome, vai ter o Internet Explorer, vai ter um monte, e todo mundo escolhe o Chrome, né? Então assim, o melhor produto vence. Por quê? Por que escolhem o Chrome? Porque o Chrome é melhor. Por que a gente fica na Play Store, no Android? Eu sou usuário de Android. Eu não faço ideia quais são as outras lojas de aplicativos. Porque, não é no meu interesse ficar procurando isso. Eu tô confortável com a Play Store, beleza. Mas pode ter outras pessoas que são usuários de Android, que estão no ambiente no Android, que talvez prefiram outras lojas. Eu só fico sem entender por que não, pelo menos, permitir a possibilidade de escolha, sabe? Essa é a primeira pergunta que eu fico. Mas permite, gente. A possibilidade de escolha é usem Android. Essa frase não funciona. A possibilidade de escolha é usar um Android. Tipo assim, você foi no shopping da Apple, você quer comprar a Apple. Quem tá lá não quer comprar outra coisa. Depende. Só a gente, que é nerd. Eu tenho me aventurado mais com telefones Android recentemente. E de vez em quando vem aquele pensamento, tipo, poxa, até que eu gostaria de ter um Android como principal, então... mas eu volto. Só de pensar que eu teria que o tanto de coisas que eu já comprei na App Store, ou que eu tenho no meu iCloud, coisas e serviços da Apple que eu teria que migrar, aí eu fico tipo... Tá, deixa pra lá. Ou, sei lá, meu Apple Watch que não funciona. E tá bom, é uma decisão da Apple. Enfim, eu concordei com os termos. Mas ela aproveita disso pra deixar que seja mais difícil você mudar de uma plataforma para outra, então acho que não é tão simples assim como falar tem o Android, porque realmente tem o Android, mas essa migração não é um processo tão fácil. Nenhuma empresa é obrigada a fazer as coisas, fazer produtos para que eles sejam compatíveis com todas as outras empresas. Não, isso eu concordo. Isso vale pra tudo. Não é uma obrigação, de fato, não é uma obrigação, mas aí a gente tá falando, né, de se a Apple usa ou não disso para fechar o seu... Enfim, né, daí vai aquela questão de ecossistema, mas ela faz, é uma coisa que ela faz. E da mesma forma, ela usa a App Store e as regras dela ali para também tirar proveito disso. E pegando aqui o que o Tássio estava falando, né, sobre a inovação versus o cenário anos depois, se a gente voltar lá no começo, que quando o primeiro iPhone não tinha App Store, aí tem até, eu acho que um executivo da Apple já falou sobre isso, um ex-executivo já falou sobre isso, que a App Store surgiu por causa do jailbreak, porque saiu o jailbreak, era o Cydia lá, quem lembra, você baixava, o pessoal começou a descobrir como fazer aplicativos por fora, e aí todo mundo achou legal a ideia, e os executivos da Apple falaram lá que eles testavam um jailbreak dentro da Apple, falaram, pô, tá, essa ideia, a gente consegue, acho que monetizar essa ideia aí. Então eles foram lá, criaram a loja deles, com as regras deles, e não deixaram nenhuma outra loja entrar no jogo deles, porque, enfim, eles perceberam que ali tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, enfim, eu acho que o cenário mudou muito. Naquela época, inclusive, eu acho que, de novo, até fazia sentido isso de, tem os 30%, a Apple tá criando uma coisa nova, a Apple tem uma estrutura, todo, mas, pô, por que não deixar ter outras? Por que não dar opção pra quem quer? E se a App Store, e se os apps da Apple, se os serviços da Apple são mesmo os melhores, por que não deixar Spotify, Google Fotos, usarem as mesmas APIs, terem acesso aos mesmos recursos que os aplicativos e serviços da Apple têm? Acho que esse é o ponto, porque enquanto a Apple... que não tivessem lojas alternativas, mas que os aplicativos dentro da App Store possam competir de igual para igual para os aplicativos da Apple. E isso não acontece hoje. Como eu falei, eu discordo de coisas que a Apple faz, tem coisas que eu gostaria de fazer dentro da Apple, mas eu também discordo que seja obrigado ela fazer, porque eu enxergo que o estímulo para ela fazer certas coisas, para ela criar certas coisas, tá justamente no fato dela poder criar essas coisas e rentabilizar essas coisas. E a partir do momento que você começa a criar regras de você só vai poder atuar desta forma, você também limita a quantidade de coisas que são criadas para o consumidor final, entende? Então acho que esse é o meu ponto central. Eu não tô defendendo, mas eu também... Nenhum dos dois lados. Esse é o meu ponto. Eu não defendo nenhuma das duas coisas nessa situação. E o que você acha que é melhor pro consumidor?
Eu acho que o melhor para o consumidor, dada essa situação, é ficar do jeito que tá. A concorrência se dá através da criação de outros produtos. Por que eu recentemente adquiri um iPhone 12 lá, mais antiguinho, para os meus pais? Segurança. Se tivesse liberdade para instalar APK, para instalar App Store alternativa, se tivesse os riscos de vírus que o Android tem, um monte de outras coisas, eu não estaria dando um iOS para eles. Entende? Agora, eu te pergunto, por que o Mac pode ter sideloading e continua sendo considerado seguro pela própria Apple? Mas você entende? Esse é o ponto. Eu não tô a favor nem contra. E você não, exato, faz, mas é um argumento engraçado, porque a Apple usa esse argumento de que Apple, ela... né? Exato, ela usa esse argumento de que a gente mantém o sideloading no iOS porque a gente acredita que é seguro e não sei o quê. Só que ela também fala que o Mac é o computador mais seguro do mundo e o Mac você pode abrir o Safari e baixar o que você quiser. Uso coisas de fora e nunca tive nenhum problema grave de segurança no meu Mac. Mas eu enxergo uma leve diferença, assim, de perfil de usuário para Mac e iOS também. Não defendendo o argumento da Apple, mas eu enxergo uma diferença porque você tá no computador, você tem uma necessidade maior de liberdade de instalar aplicativo, de ter uma suíte de trabalho mesmo, né? E no celular é uma coisa mais limitada ao uso que você vai dar e o público também tende a ser mais amplo, é um público mais genérico, assim. Então, eu enxergo certas diferenças, enfim, nesse ponto aí. Mas, de fato, o Mac é mais seguro do que o Windows, começando pelo fato de que é mais seguro porque tem menos usuários também. Tem menos né? gente Os usando, hackers vão também. dedicar mais tempo ao que tem mais gente ali. Eu queria então trazer um ponto específico das propostas da Apple para se adequar ao DMA, que é a questão da cobrança por transações feitas fora da App Store. Como eu estava explicando no começo, né? Ela vai ter essa taxa que vai de 10% a 17%, mesmo que você, por exemplo, não use o sistema de pagamentos da Apple, mesmo que você venda em outras lojas. Isso também vai acontecer no contexto dos Estados Unidos, por conta da ação lá que a Epic moveu contra a Apple. A Apple venceu essa ação de modo geral, a Epic não conseguiu provar diante da juíza que o iOS era uma espécie de monopólio na parte de games, porém a juíza na ocasião falou que não, você tem que permitir pelo menos que os desenvolvedores utilizem outras formas de pagamento, seja outros parceiros de pagamento, seja aquele famoso link para você comprar no navegador, enfim. Aí a Apple vai e quer faturar também em cima disso. Qual seria a justificativa para cobrar até mesmo por transações feitas fora da App Store? De início, assim, quando a gente parar para pensar de imediato, não parece fazer tanto sentido, porque se você paga as taxas da App Store, são taxas da App Store. E são taxas que envolvem o sistema de pagamentos da Apple. Já que a Apple é tão segura, já que funciona tão bem, a Apple cobra por isso, faz sentido, beleza. Mas se você está fora, a Apple quer receber até mesmo em cima disso. Eu não consigo pensar numa razão pela qual isso seria razoável, eu acho que isso entra de novo naquilo que eu estava falando, dos pesos que ela vai colocando em cima dos desenvolvedores, e fica todo mundo tipo, caraca, cara, até nisso também gera mais e mais uma má impressão da empresa que vai levá-la a ser mal vista por legisladores também, por reguladores, enfim. Eu acho que a questão toda aqui é que a gente está olhando para a App Store e a questão se trata do sistema operacional. O desenvolvimento do sistema operacional é uma coisa grátis. A Apple não cobra por atualizações. Nada do que ela faz ali, aplicativos dela, só alguns serviços de assinatura, né? Mas app de tarefas, tudo mais, tudo grátis para o usuário. Ele compra o iPhone uma vez. Essa é a única receita que a Apple vai ter lifetime da vida do usuário. Se ele comprar o iPhone, instalar uma App Store de terceiro e não fizer mais nada pela Apple, né, pela App Store oficial. Só que ele vai continuar atualizando, ele vai continuar se conectando no iCloud, ele vai continuar utilizando os serviços básicos da Apple que também geram um custo para a empresa. Então isso pega em tudo o que eu vinha falando antes, de o motivo da empresa criar certas coisas. Se certas coisas existiriam para o consumidor final, se a empresa não tivesse essa possibilidade. Entende? Então, eu acho que isso vai por esse caminho. Simplesmente você chegar e dar uma canetada e falar, a partir de agora, você tem que permitir, você tenha uma outra coisa dentro do seu shopping, dentro do seu ecossistema, dentro daquilo que você criou, você desenvolveu, e você é forçado a fazer isso, e de graça. E aí, qual que é o meu incentivo em manter? Você vai começar a ter perda de caixa, você vai começar a ter um rombo ali no seu caixa com serviços, que já é uma parte muito importante da receita da Apple, com nada em troca. E aí, para que você vai manter? Para que você vai desenvolver? Para que você vai continuar desenvolvendo esse ecossistema? Então, de novo, que benefício isso traz para o usuário final?
o interesse da empresa no final vai estar alinhado ao usuário final na forma de o usuário poder ter essa opção e ele poder ter uma inovação à disposição dele. Coisa que não existiria se não fosse a possibilidade da empresa, entende? Fazer o que ela faz hoje. Aí você não pode simplesmente, ela conseguiu, ela criou, tá dando certo. Vem cá então, que tá dando certo, agora não tá mais certo porque você tá dando certo. Então vamos implementar um bloqueio, uma taxa, eu acho que é forçado demais isso. Eu acho que tem uma questão que a gente precisa lembrar também, que, por exemplo, hoje, mesmo que você queira lançar um aplicativo gratuito na App Store, você já paga uma taxa para Apple. Você não consegue lançar nada na App Store sem pagar pelo menos $100 por ano para Apple. Estou vendo aqui um número de 2022 Sim. que tem aproximadamente 36 milhões, até 2022 tinham 36 milhões de desenvolvedores registrados lá na plataforma da Apple. Então são 36 milhões de pessoas pagando $100 todo ano só para poder usar ali o Xcode e disponibilizar alguma coisa dentro. Isso, usar as APIs. Então acho que isso meio que já é uma core fee, como a Apple chama, que é a taxa que ela cobra só para manter ali o ecossistema. Então eu acho que entra no que o Josué diz de, por exemplo, que eu entendo o argumento dele de vão se somando coisas, porque a Apple quer cobrar pelas assinaturas de fora, mas ela já te cobra uma assinatura para você usar as APIs, entendeu? Acho que essa que é a questão, já tem uma taxa. E inclusive eu acho que ela poderia sim continuar cobrando essa taxa dos desenvolvedores, mas a questão é justamente essa, ela já tem taxa, aí ela inventa outra taxa em cima de taxa, e aí a coisa vai ficando meio feia de novo. A Apple, ela é uma empresa privada, ela cobra o que ela quiser, mas, né, diante dos olhos dos grandes reguladores, você vê que tem, né, que ela já cobra taxa e cobra outra, e principalmente cobrar, né, por algo que está sendo vendido ali por fora, acho que começa a ficar meio questionável, começa a ficar difícil de engolir. Começa a cercar demais, um desenvolvedor. Exatamente, acho que esse é o problema, porque não é como se ela estivesse realmente liberando todo mundo para fazer as coisas à vontade. Não, já existe essa core fee, né? São esses $100 por ano aí. Então, além dos $100, ela quer cobrar mais 50 centavos, mais a comissão, mesmo que você não esteja usando o sistema dela. A Apple não iria quebrar se ela só mantesse ali a cobrança dos $100 e acabasse com essa core fee de 50 centavos, por exemplo. Ainda mais que os outros serviços dela têm crescido bastante. E, de novo, né, não tô falando que eu acho que é certo ou irem lá e dar uma canetada na Apple e falar tem que ser assim e aquilo, mas é um pouco questionável isso, justamente porque não, acho que ela já tem essa taxa. Seria legal da parte da Apple você não fazer isso, seria maneiro da parte dela. Mas o meu ponto é justamente esse, não é que eu estou concordando com a taxa da Apple, eu estou discordando que precisa ter uma legislação para fazer certas coisas, entende? Por exemplo, a Apple tem taxa em cima de taxa e é caro o produto dela e não sei do que lá. Sim, mesmo assim, as pessoas estão comprando, as pessoas estão usando, estão lançando, estão se fechando no ecossistema dela, sabendo que não vão conseguir sair depois. Ela não está obrigando ninguém a fazer isso, entende? Você faz porque você legitimamente está interessado, curte, tem alguma coisa que ela está entregando para você. E o nome disso é valor agregado. É caro, é foda, sim, difícil de engolir certas coisas, com certeza. Mas é isso, você vai para outro sistema, então, você compra, sabe, outras coisas. Mas eu, pelo menos, a perspectiva que eu tenho agora, e uma coisa que eu quero ouvir de você, é que eu acho que o tiro pode sair pela culatra e a gente tá vendo isso com o Apple Vision Pro. Porque Spotify já falou que não estará, fizeram questão de tirar o aplicativo dele de iPad, né? Que Netflix em teoria também era só deixar existindo lá, eles tiraram. Netflix, YouTube, porque o iPhone, eu acho que a App Store fez esse sucesso porque a Apple, naquele momento, ela estava ali, né? Trazendo algo legal para os desenvolvedores. Sim. E agora parece que os desenvolvedores estão com um ranço da Apple. E a longo prazo, eu me pergunto, né? Se esse ranço pode acabar prejudicando o lançamento de um grande novo produto, como é o caso do Vision Pro. Aí você chega no meu ponto. Você vai continuar comprando o iPhone se ele não tiver os seus aplicativos favoritos? Aí a gente precisa ver como é que vai ser, né? Se eu começar a perder aplicativo, realmente é justamente essa a questão. Porque agora, o que eu tô vendo com o Vision Pro é isso, que a Apple pode se ferrar bonito porque ela não tá tratando bem os desenvolvedores. O poder da Apple acaba no momento que ela perde os dois lados. A teoria da agregação, ela fala justamente isso. Você tem 3 partes no mercado. Você tem o fornecedor, você tem o
middleman nesse caso aqui, e você tem o consumidor. E o que as Big Techs conseguiram fazer é ser o agregador dessa dinâmica, porque eles criaram produtos onde eles conquistam usuários e eles também acabam sendo controladores do ambiente, então eles têm dados dos usuários, dados de quem usa, o que usa, o que gosta, o que faz sucesso, e tem dados dos fornecedores. Eles controlam as informações, eles que estão com esses dados em mãos. No mercado, tipo offline, supermercado, essas coisas, cada parte dessa cadeia tem o seu controle de informação. Uma parte só sabe, no máximo, até a outra. Ela tem que ir lá conversar com a outra para perguntar para a outra o que ela gosta. Se o supermercado quer saber dos usuários, ele vai lá e faz pesquisa com os consumidores, altera as prateleiras, né? E no caso das Big Techs, elas conseguiram ser bem-sucedidas nesse novo mundo digital, onde elas acabam agregando todas essas informações. Então, nesse caso, elas podem utilizar essas informações para benefício próprio e elas podem utilizar essas informações para alimentar também o mercado, os desenvolvedores, né? E aí gerar um ecossistema que beneficie todas as partes. Só que aí entra na situação da Apple. Se para gerar esse ecossistema ela começa a forçar demais a mão, cobrar taxa muito alta, fazer coisa que a comunidade considera injusta, fechar demais o sistema e não ter as coisas que o usuário quer, tanto a parte dos fornecedores quanto a parte dos consumidores tem o poder de falar, não, peraí, então eu não quero mais fazer parte disso. E um tem que saber que, se qualquer um dos dois sair, o agregador acaba. Então, se a Apple tá pisando tanto na bola quanto os reguladores falam que ela tá pisando, vai acontecer alguma coisa naturalmente. Você acabou de citar um ótimo exemplo, né? Se Netflix, Spotify e grandes aplicativos começarem a falar, eu não quero mais fazer parte disso, o que vai sobrar para os consumidores? A Apple ainda não criou uma solução completamente verticalizada, né? De ter tudo ali dentro dela própria. Então, esse é o ponto final. Bom, a gente está falando sobre os efeitos do DMA ali no ambiente do iOS, da App Store, e pensando muito aí nos aplicativos, nas lojas paralelas, mas não é o único efeito que isso vai ter sobre a Apple, né? Outra área que vai ser afetada é o de navegadores, né? Vão haver mudanças aí sobre perguntar qual é o navegador padrão, etc, e algumas outras coisas. O que mais vai ter de mudança na parte de navegadores no iOS 17.4, Taz? É principalmente a questão de você escolher se você quer o navegador com o motor da Apple, entre muitas aspas, ou o motor do próprio navegador, né? E isso era um pedido antigo, muito antigo, de Google, da Mozilla e por aí vai. Tanto que, né, no passado não podia nem ter navegador alternativo na App Store. E aí abriram depois de um tempo, mas rodando o WebKit. Eu tô bem curioso pra ver como é que isso vai ser. Porque é o tipo da coisa que, se abriu para outros navegadores com outros motores, whatever. E com isso, cada um vai poder fazer testes e efetivamente competir com o Safari e tentar agregar funções. Então, por exemplo, o Microsoft Edge, tudo bem, roda no Chromium, beleza. Mas com função do Copilot ali integrada de uma maneira melhor, que a Microsoft só consegue fazer se ela tiver o código dela de navegador para fazer a coisa toda funcionar. Então, eu estou muito curioso para ver como isso vai ser feito. Porque, num certo sentido, quando você controla o navegador, ele é considerado um gatekeeper. E aqui eles abriram mão do controle do navegador enquanto gatekeeper. Os outros vão poder fazer o que quiserem, não vai ter taxa, não vai ter nada. Então, formidável. E esse é o tipo da discussão que depois daria para extrapolar para outros ambientes. Neste caso, fico pensando, os navegadores vão colocar extensões, então vai dar para embutir certas coisas que hoje em dia não são integradas por causa das regras que antes a Apple usava. Então é muito nesse sentido. E no caso da União Europeia, os consumidores ainda vão ter lá aquela telinha perguntando, né, qual navegador você quer utilizar. A famosa tela de escolha. Exato, acho que são 12 opções. 12 opções. Meu Deus. Caraca, não sabia nem que tinham 12 navegadores no mundo. Exato. 99% vai escolher o Safari, mas, cara, assim, eu escolheria ali outro navegador pra ver como é que vai ser e testar e dar uma oportunidade, sabe? Eu tenho dúvida sobre isso, é interessante. cara. Porque assim, quando a gente tá falando de buscadores,
que é um exemplo que a gente cita bastante aqui quando a gente fala do Android na Europa, tipo, lá é possível escolher qual vai ser o seu buscador padrão. E muita gente simplesmente vai lá e escolhe o Google porque, para a maioria das pessoas, o sinônimo de buscador é o Google, né? Os outros nomes talvez não façam sentido para aquela pessoa. O que é DuckDuckGo, sabe? O que é, sabe, Bing? O Google meio que ocupou esse espaço e se tornou o sinônimo da coisa. Só que agora, falando de navegadores, assim, o Chrome é um nome importante e conhecido. Então, eu não sei se a maior parte das pessoas, 99% das pessoas, vai clicar no Safari como default, sabe? Eu fico com essa dúvida, sobretudo se tiver o Chrome na lista, que certamente haverá, porque o Chrome, enfim, é o principal navegador aí no mundo. Então, eu acho que aí é um lugar onde o Safari tende a perder um pouco de espaço, me parece, sabe? Agora falta a Apple lançar o Safari para Android. Aí o negócio seria fantástico, seria fantástico. Seria lembrando que a lista, ela, por determinação da União Europeia, ela precisa ter, né, essas várias opções. Elas têm que ser exibidas de forma aleatória e, segundo a Apple, as opções são os 12 mais baixados por país. Então, cada país da União Europeia terá lá a lista de acordo com o ranking da App Store. É a mesma lógica nos buscadores. Também é aleatório e depende do país onde você tá. Eles repetiram a fórmula do Internet Explorer, né? Cara, eu sinceramente acho isso ridículo, assim. Assim, porque eu quero ter outros navegadores, beleza. Eu posso baixar esses outros navegadores? Posso. Não, mas você tem que exibir no momento da instalação mais um pop-up. Eu não aguento mais pop-up, sabe? Tipo, o que você quer? Nossa, pelo amor de Deus, depois eu vejo. Se eu quiser alguma coisa, eu escolho, né? Tem gente que aponta isso, essa coisa da tela de escolha, interrompendo um pouco ali a experiência do aplicativo, qualquer que seja, ela irrita o usuário e o usuário tende a não focar na tela. Tipo, aperta qualquer Safari porque é onde eu já tô e qualquer coisa. Então, talvez a maneira de resolver isso... Mas também não sei qual seria outra maneira, enfim. Né? Mas resolver o que quer resolver? Já tá disponível, baixa lá. É a mesma discussão do IE no Windows, sabe? É que no caso dessa legislação agora, os navegadores poderem usar o motor deles, assim, não ficar usando só o motor do Safari. Então, a mudança na prática é essa. Só que eu acho que isso é muito técnico pro usuário médio entender. Então, tem que, dar a opção da pessoa escolher um outro navegador, porque agora sim, esse navegador tá com todas as funções dele e não tem que estar adaptado pro que o Safari quer. Eu acho que a justificativa seria essa. Me parece uma ação anti-Big Tech e não uma ação pró-usuário, entende? Se o usuário quiser, ele vai lá e baixa, ele usa, tá lá já. Tá disponível, funciona do jeito certo. O Chrome virou o navegador mais famoso do mundo numa época que o IE era o navegador padrão do sistema. Sabe? Dá pra ser também, não é assim. Se o Chrome é tão famoso, o Google faz alguma coisa. Coloca o link pra baixar na home do Google, pronto, ele vai conseguir divulgar o Chrome, né? E aí é utopia se achar que o DuckDuckGo, sei lá, um outro navegador aí, vai ser o mais baixado, sabe? Por conta de um menu. A patinha é bonito, vou baixar ele. Tipo, não vai acontecer. Então, dar a opção é diferente de encher o saco do usuário, né? Tipo, hoje você não consegue navegar na internet sem ficar clicando no maldito aceito ou rejeito em todo site que você entra. Isso é irritante. E o que isso resolveu pro usuário? É engraçado ver o outro lado disso, porque justamente, né, da escolha. Porque eu já vi alguém, enfim, tava no Threads ali lendo, aí eu já fiquei falando, mas e o pequeno desenvolvedor que não vai ter a chance de aparecer na lista? Eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu. Se você for ver, vai ser o tamanho da lista, né, cara? Tipo, exato. Mas sim, de fato, eu acho que a maior parte das pessoas vai continuar no Safari, mas eu imagino que a fatia de usuários de Chrome no iOS na Europa deve aumentar. Eu usaria o Chrome pra testar, assim, porque eu uso no Mac, então eu usaria. Mas é isso, tipo, o Chrome eu acho que é o navegador mais conhecido, é do Google, saca? Então, tipo, se ele aparecer ali nas primeiras opções da lista aleatória, eu acho que muita gente tende a, pelo menos, testar. Ou até mesmo um Edge, que é da Microsoft, enfim, esses navegadores que são mais conhecidos, acho que vai haver um aumento na fatia, mesmo que pequeno. Agora, pros menores e mais desconhecidos, acho que tende a acontecer a mesma coisa que acontece com os buscadores, que é, enfim, o Google permanece sendo o mais utilizado e o Safari deve se manter sendo mais utilizado. Mas é curioso para ver, assim, né? Tipo, como também que o Safari vai tentar competir com um Chrome, por exemplo, que agora roda como o Chrome quer rodar e não como a Apple quer que o Chrome rode. Então talvez isso gere algum incentivo para a Apple melhorar mais ali o Safari. Eu não sou usuário de iPhone, eu não sei como o Safari mas enfim, acho que agora vai haver um incentivo maior para a Apple melhorar o produto que ela tem
porque os outros em volta estão rodando da maneira como querem rodar, né? Acho que a graça é essa, né? Porque hoje o Safari, assim, se você usar de iPhone e o Safari não funciona pra você, lamento. Você vai baixar o Chrome, ele tá rodando o Safari por baixo dele. Então a experiência vai ser a mesma. Exato. Então isso da escolha de jogar na cara do usuário também, eu acho que é meio indiferente. A graça é justamente que tanto as outras terão oportunidade de fazer coisas legais, quanto a Apple terá mais motivação pra fazer o Safari ser melhor. E então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente, você testaria outra App Store dentro do seu iOS? Você tá animado pra usar outro navegador também, né? Manda seus comentários lá na Caixa Postal Tecnocast no Telegram, ou você pode entrar no nosso grupo do Zap, também Caixa Postal do Tecnocast, vai estar o link na descrição deste Tecnocast. Se você quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. @Josué de Olive, com o V mudo no final. E eu sou @Felipe.Expósito. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau, pessoal. Um abraço. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.